Prefeita, bom dia, Rádio 105 FM, tudo bem? Muito frio, voltou frio, prefeita? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar novamente aqui. Sim, hoje de manhã a gente até estranha, né, que a gente já levanta pensando que está quente e não coloca o casaco quando vê, tem que buscar, né? Mas é bom, um friozinho sempre, de vez em quando é bom, né? E a prefeita sempre acorda cedo para as atividades físicas? Sim, senão depois, né? Depende da programação, não tem como, né? Não dá. Depois acaba programando uma coisa, já muda a agenda e acaba não tendo tempo, né? Então a gente já acorda bem cedo, né? Às 5 horas aí a gente já está na atividade para poder deixar pronto até o horário do trabalho. A gente às vezes fica imaginando, as pessoas têm o trabalho, às vezes tem vários compromissos. Imagina um prefeito no dia a dia, né? São vários, né? Tem que ter agenda, prefeita. Tem a agenda e também, assim, acontece muito imprevisto, né, Marcos? Daqui a pouco a gente ser chamado para alguma coisa diferente, ou mesmo dentro da programação da prefeitura, a gente está lá e acaba vindo pessoas para a gente atender, a gente não, né, quando tem a disponibilidade, já atende, então acaba furando algumas coisas nesse sentido de agenda, né? Sim. Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode todos os dias. Final de semana o mesmo, surgiu o problema, tem que resolver. Tem que sempre, 24 horas, né? A gente não deixa de ser prefeito porque está em casa, né? Então a gente está prefeito o tempo todo, né? Sim. Secretária Joana Demore com a gente também, muito bom dia, secretária Joana. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Para a gente iniciar, secretária Joana, a importância do 7 de setembro e a diferença do desfile, né, onde que vai as famílias, né, os alunos, né, a gente sabe dos servidores também que acabam participando, entidades, e a avaliação dos atos que foram realizados pela administração esse ano. Essa é a diferença. Mesmo assim, né, lembrando e fazendo algo diferente. Isso, então, a administração pensou em não passar novamente 7 de setembro sem fazer nenhum ato, né, nenhuma homenagem alusiva à pátria. Então, desde o dia 1º de setembro, a gente iniciou as atividades em homenagens alusivas com os alunos, né, da rede municipal, a rede estadual também participou, a Escola Guilherme. Então, assim, os alunos tiveram momentos na praça, né, e eles fizeram a sua homenagem à pátria. E no dia 7 de setembro, a gente contou com um desfile da fanfarra municipal, passando pela cidade, transmitindo um pouco da alegria do 7 de setembro, de toda a dedicação e o trabalho que eles fazem nos ensaios deles durante o ano. Então, eles fizeram uma bela apresentação e desde já também a gente sempre já agradecemos eles no dia também, né? Mas é um trabalho do professor, de toda a equipe da fanfarra também, que ficou muito lindo. Então, a gente está em período de pandemia, mas não deixou de fazer as homenagens alusivas à pátria também. A prefeita participou somente desse ato ou mais atos que aconteceu no dia 7, prefeita? Não, dia 7 a gente, a princípio, a gente até programou de fazer somente com os alunos, né, durante a semana, mas a gente pensando assim, é tão triste, né, o dia 7 de setembro é uma coisa que a gente já no ano passado não fez nada, então conversando aí com o pessoal da fanfarra, com o Laércio, que prontamente, né, e os alunos que ali, né, o corpo musical que está treinando, né, e estão fazendo até apresentações virtuais aí, então a gente já tem aí o pessoal que já está bem habilitado, então vamos fazer alguma coisa para alegrar esse dia, né, senão assim parece que a gente não homenageou a nossa pátria, parece que a gente não tem amor à nossa pátria, à nossa cidade também, né, a gente parece que não valorizando a nossa cidade, a nossa pátria. Então, a gente tem esse amor à nossa pátria, à nossa cidade. Então, isso melhor do que a fanfarra, né? E depois também o Arthur e a Yasmin, né? Yasmin, que são alunos da Machado, né? Executaram o hino nacional. Então, a gente acompanhou através deles cantando. Então, foi muito bom. Assim, foi uma coisa alegre que a gente tem certeza que muitas pessoas da cidade gostaram. Para a gente iniciar, claro, tem outros assuntos. Um dos principais que a gente falou sobre o concurso público. Até acho que é importante a gente destacar aqui, a Joana falava antes sobre essas questões, né, da empresa. A minha pergunta a avaliação da empresa é a Actio Assessoria, que vai realizar o concurso público. Eu, inclusive, acessei o site da empresa, até para ter um pouquinho de conhecimento. Apenas... Eu no site não tem, né? Talvez vocês tenham esse conhecimento um pouquinho maior. Mas lá no site diz só o seguinte: sobre nós, processos seletivos, cursos, missão e estrutura. Fica no bairro Santana, em Rio do Sul.
A minha pergunta, é uma empresa capacitada para realizar este concurso? Sim, Marcos. Quando a gente faz um processo seletivo ou um concurso público, o primeiro passo que a gente faz é a busca de 3 orçamentos. Então, nós entramos em contato com a empresa de Taió, essa empresa de Rio do Sul e uma empresa de Blumenau, que fazem concursos públicos e processos seletivos. E diante desses três orçamentos, o menor orçamento é o que sempre tem que prevalecer para dar o início, né? No caso aqui ganha. E a empresa Action teve o menor valor, né? E a gente já tem muitos anos, acho que uns 2, 3 anos, que eles realizam o nosso processo seletivo de ACTs. Então, assim, é uma empresa que a gente tem conhecimento do trabalho deles. A gente acompanha, né? A gente monta uma comissão, tanto de processo seletivo quanto de concurso, que no dia das ações, por exemplo, de provas, acompanha o trabalho desta empresa. Sim. Então, assim, a comissão sempre considerou muito bom, muito bem organizado e uma empresa séria. Então, assim, faz todo um trabalho, presta todo o assessoramento aos candidatos, né? Então, assim, a gente não teve pessoas que vêm dizer assim, mas a gente liga na empresa, eles não atendem. Então, eles têm esse respaldo também com os candidatos. Sim, só para a gente, né, deixar aqui essa informação, porque lá não tem muitos detalhes, né? Sim. Mais importante o que você destacou, que já tem esse conhecimento, já prestou os trabalhos aqui em Salete e que é uma empresa séria. Sim, a gente já faz, né? Sempre com 3 orçamentos, não é que nós escolhemos a empresa, né? Sim. Acho que é bem importante também as pessoas terem esse conhecimento, porque às vezes eles acham que a gente escolhe uma empresa para fazer o serviço ou prestar tal serviço, né? Mas na administração pública, então, a gente tem essa regra a seguir. E a regra a seguir é o menor orçamento que a gente tem que fazer com aquela empresa. Prefeita, o que muda com a realização do concurso público? E também a minha pergunta, é uma decisão do seu governo ou uma solicitação da oposição? Ô Marcos, assim, a gente tem muitos ACTs, né? Eu acho que é uma coisa que a gente já estava programando e devido a tudo o que aconteceu, né, da pandemia e tal, a gente nem gosta mais de falar, né? Mas realmente foi um ocorrido, né? Já era para ter ocorrido ano passado, até anteriormente, mas a gente tinha que se programar para fazer e tal. Então a gente sabe que o Ministério Público está sempre nos alertando de algumas coisas. Então, como o número de ACT era grande, então teve alguns aposentados, né? Então essas vagas a gente pode preencher. Então este ano não pode fazer concurso. Só essa exceção que é o dos professores, porque a gente tem a liberação do Ministério Público para fazer, porque era permitido e já era programação de antes. Então, outros tipos, a gente até tem a situação de veterinário, que a gente tem que regulamentar, é diferente, ter mais um na cidade, a gente não pode. Esse ano não pode nada, né? Incluir nada mais de despesa. Então, por isso que a gente vai estar fazendo concurso. Então, tudo que é necessário para o bem-estar, ou que é necessário para a nossa cidade, até mesmo, principalmente na questão das escolas, da educação, que é um princípio que a gente tem desde o início. Então, com esse concurso, acaba valorizando os professores, mas sim a gente ter esse professor fixo, né? Esse professor que está na cidade, que é da cidade, talvez, ou mesmo que seja de fora, e não fique trocando, né? Muitas vezes, por causa do ACT, não que a gente não valorize o ACT, que com certeza a gente tem uma grande maioria de ACT, mas todo professor é bem-vindo, né? A gente sempre gosta. Mas, assim, esse concurso vai dar uma estabilidade um pouco melhor para a gente. Joana, as vagas, falando sobre isso. Então, nós temos aberto, né, nesse concurso público, a vaga para professor de pedagogia, são 10 vagas. Nós temos para professor de geografia, que é uma vaga de 10 horas. Professor de arte, nós temos uma vaga de 10 horas. Professor de educação física, nós temos uma vaga também de 10 horas. E professor de ciências, nós temos uma vaga de 10 horas. Muitas pessoas estão me pedindo por que só essas disciplinas, né? Então, como a prefeita já falou, é um ano que a gente não pode fazer concurso público com novos cargos ou criar novas vagas. E as vagas que nós temos hoje disponível no RH, no setor da educação, são essas. Então, são aqueles professores que se aposentaram e que deixaram a vacância do cargo e a gente pode estar agora
fazendo essa contratação, essa efetivação nesses cargos. Então, provavelmente, no decorrer da gestão da prefeita Chica Tadeu, teremos talvez a oportunidade de estar preenchendo outras disciplinas, né? Mas nesse momento somente essas. Como é que está a procura? Há muita procura aqui, inclusive do município também, de fora? Sim, Marcos, a gente tem recebido bastante ligações, pessoas mandando mensagem para o WhatsApp da Secretaria de Educação com dúvidas ou pedindo como que vai funcionar. Então, assim, a orientação é de que leiam sempre o edital, o que prevalece de informações é no edital. O edital é o que vai regir todo o procedimento do concurso público. E dúvidas referente à entrega de títulos, aí é com a Secretaria de Educação. Então, assim, a Secretaria de Educação vai fazer nesse primeiro momento. Ela vai receber os títulos dos professores, que seriam o certificado de faculdade, de pós-graduação, se tiver mestrado, doutorado, então isso vai contar como ponto além da nota da prova. Então, a Secretaria de Educação vai estar recebendo esses títulos, fazendo a conferência, e para depois ser o segundo passo, que é a prova. Como você mencionou antes, não há nenhum recurso, está seguindo tudo dentro da normalidade. Isso, então assim, nós tínhamos até o dia 8, né, dia 8 do 9, recurso contra o edital. Não tivemos, né, então Sim. Todos os candidatos leram o edital, não acharam nem algum erro ou alguma coisa que não esteja conforme, né? Sim. E agora, então, segue, né? Sem nenhum recurso contra o edital, segue esse período de inscrições. Então, as pessoas têm esse período de inscrição até o dia 4/10. Sim. Então, esse período... mês que vem. Então, esse período vai ficar aberto para as inscrições. Então, assim, é muito importante, eu gosto de reforçar isso, que todos os candidatos fiquem atentos à tabela, que é um anexo que tem no edital, onde tem todos os prazos, os dias e os horários para seguir do concurso público. Nós, né, temos outros assuntos agora. O prefeito iniciou aí a questão da licitação, né, que ocorreu até para falar da nova escola. Eu só gostaria até para que a gente entendesse. Houve o início da divulgação que seria de 3 milhões, depois passou para 4 milhões e agora, né, se fala em torno de 6 milhões. O porquê. E também ontem a empresa que participou, a Única, ela foi desclassificada. Vai ocorrer a nova licitação? Como é que está essa questão? Agora a gente tem que aguardar, Marcos, porque tem ali, foi desclassificada no momento, né? Até o doutor Alexandre estava junto lá na hora da licitação. Então, agora a gente tem que aguardar, porque já no momento, a pessoa que ganhou, que estava, né, presente, sim, ela disse que ia entrar com recurso. Então, tem 5 dias, né, 5 sim, dias úteis. A gente tem que aguardar esse prazo para poder entrar com uma nova licitação. Infelizmente, eu digo assim, infelizmente, porque a gente estava muito ansioso que isso acontecesse, porque, assim, essa atualização de valores, a princípio 3 milhões, era até porque não era... a quantidade de salas e tal, e foi atualizando. Mas depois dos 4 milhões e meio, que daí foi a atualização do FNDE mesmo, né? Pelo fato de aumento de material, e depois vai sendo atualizado também o projeto, né? Mas então, porque era 3 milhões, passou para 4 milhões, depois agora a atualização. Era 4 milhões, assim, né? Sempre foi um valor... Então, a gente tinha a questão desse valor, era 4.887, né, Joana? Isso. Uhum. Então, assim, depois ela agora atualizando, né, que a gente tem que jogar na planilha, então através de uma tabela, tudo via sistema, né? Então, a AMAV, ela recebe o projeto, tipo, a gente colocou na AMAV, a AMAV tem que colocar em cima daquele terreno que a gente tem, né? Eu não lembro direito a palavra que mas é como se eles pegassem o projeto e tivessem que colocar em cima daquele terreno ali. Adaptar em cima desse terreno. Sim. Então, assim, e os valores são feitos por uma tabela, que é a mesma que vem do FNDE, então ela vai sendo atualizada, né? Pelos valores que hoje o material de construção, sim, aumentou. E só a drenagem, eu acho que é mais de 600 mil reais. A drenagem não, a sondagem, né? Sim, sim. Então, já é do... Porque ali houve o aterro também, né? Isso, então, assim, só isso ali já encareceu muito, né? Então, era essa programação que a gente tinha. Após a licitação feita,
a gente tem que cadastrar lá no CIMEC, lá no programa do FNDE. Até para deixar, até porque eu gostaria até de colocar, porque quando a gente fazia as entrevistas, se falava, havia uma escola de 3 milhões. O que eu me refiro é o seguinte, isso era no discurso. Aí depois foi feito o projeto, encaminhado, lá o valor constava 4 milhões e pouco. Até porque daqui a pouco, não, mas eu ouvi que era 3 milhões, isso houve dúvidas, aí passou no projeto 4 milhões e pouco, atualização para 6 milhões, é isso, prefeito? É isso. Na verdade, até os 4 milhões 887, isso vem do FNDE. Sim. Então, os 3 milhões é tudo o FNDE que vai passando, vai atualizando essa tabela. Então, quando se foi falado, não lembro mais certo o ano que foi isso, acho que faz uns 2 anos atrás, que foi 2018, né? Foi falado o valor, né, de 3 milhões, e daí depois a FNDE já automaticamente, quando vai cadastrando, a gente vai atualizando o sistema, o AMAV, o engenheiro vai lá colocando no sistema, que daí a parte de projeto não é com a Joana, é com tudo com... Então, assim, acaba atualizando. E daí, na própria ali no próprio projeto, quando vai fazendo a atualização, até foi uma pessoa que, um dos, acho que fornecedores também, que chegou quando foi lançada essa licitação, de que o valor que ia bater num problema que era a sondagem. Então, daí a gente acabou devolvendo esse projeto, foi atualizado e foi lançado de novo. Sim. Então, como é um projeto grande, um valor alto, e se tratando de material de construção, tudo, acabou atualizando nesse valor, porque tudo aumentou, né? Então... Por que não há interesse de mais empresas participar? Até pela questão que a gente vê que é um valor, né, bastante expressivo, né? E a minha pergunta junto, se haveria possibilidade, talvez, de tentar, né? A gente fala assim, até provocar uma situação daqui em Salete se criar uma empresa ou dos pedreiros para fazer essa obra, pessoas aqui do município. Marcos, assim, a gente teve até interesse de pessoas que eles ligam, né, para saber e tal, para a licitação, eles ligam para saber do projeto em si, né, da licitação, os detalhes, se eles têm alguma dúvida. Então, ligou uma empresa de Rio Grande do Sul, parece-me, que eu fiquei sabendo lá da licitação, que queria saber os detalhes, que foi uma das pessoas que questionou a questão da sondagem. E é uma empresa que já tem uma qualificação, que ela já tem não sei quantas escolas dessa que eles fizeram, né? Igualmente, eu acho que é uma empresa de Rio do Sul, ou empresa aqui também qualificada, que tinha as qualificações, porque tem que ter essas qualificações, que também tinha já feito alguma obra desse tipo, e também ligaram com interesse. A gente só não entendeu ainda por que não vieram, né? Então, assim, a gente até estranha, né, que não vieram, porque é um valor que está atualizado, um valor que é real, né? Então, por isso que a gente não deixou lançar com valor menor, porque não viria ninguém. Então, com valor atualizado seria isso, e não apareceram. Quanto a uma empresa de Salete, isso qualquer pessoa, né, ou qualquer pessoa que queira fazer que tenha habilitação para isso e tenha os documentos e chegar a participar da licitação, em qualquer licitação, né? Então, a gente não fala só dessa exatamente, mas de toda a licitação, quem tem interesse chega com os documentos, né, como acontece em outras várias licitações, seja desde uma caneta, vamos dizer assim, até outras coisas mais, né? Então, é assim que acontece. Se uma pessoa de Salete resolver montar uma empresa, né, vamos dizer, uma empreiteira que faça, ela pode participar tranquilo. Mas até agora não houve nenhum interesse aqui. Não, porque assim, a qualificação para fazer, eu acho que, né, que se chama de... Não é qualificação em questão de competência de mão de obra, né? Sim. É que, assim, muitas vezes eles pedem já, pedido, quantas escolas fez desse tipo, né? Qual é a empresa tem que ter um suporte, tem que ter algumas coisas, tipo digamos, no concurso tem que ter os títulos, Sim. Ali também tem que ter, né? Dessa empresa ontem que participou, ela não tinha todos esses documentos. Ela tinha alguma coisa de engenharia que faltava, registro no CREA, se eu não me engano, era isso. Então, assim, faltou esse documento automaticamente, né? Por isso que ele disse que ia entrar com recurso, que ele falou que ele tinha já registrado, mas não tinha atualizado no sistema, alguma coisa assim, não tenho certeza da informação. Mas eu sei que é referente a registro de engenheiro, né, de mecânico e eletricista que precisava ter dentro do quadro de funcionários, não estava cadastrado no CREA. Sim, secretária. Complementando um pouquinho, né, essa questão da questão da construção dessa obra, né? Então é uma obra com valor grande, e o que também a gente tem como funciona o FNDE, né?
vai licitar, vai dar o início da obra, e quando tiver 10% da obra, então faz a medição dentro do sistema e se libera 10% da obra. Então, assim, a empresa ela tem que ter um aporte financeiro também. Sim. Então, talvez... Isso dificulta um pouco. Isso dificulta um pouco, porque ela vai ter que iniciar com o aporte financeiro próprio para depois receber o recurso que vem do FNDE. Sim. Então, assim, é um recurso que ele vem, só que ele vai vir em parcelas, conforme a gente vai alimentando o sistema, a cada percentual de obra, que vai se liberando as parcelas da construção em si, né? Então, talvez isso também dificulta um pouco, né? As empresas um pouco menor não vai ter um aporte para dar esse início, né? Sim. Já aproveitando, você falava da reforma da Afonso Holden, é isso? Já iniciou ou como é que está? Isso, então aproveitando em obras, né? Então a gente iniciou, né, prefeita? A gente tem algumas metas, né, para a gente ainda fazer com as nossas unidades escolares. E a Afonso Holden, então, foi o nosso primeiro passo. Nós fizemos toda a reforma do telhado. A gente fez a troca de madeira, de forro e principalmente a questão da abertura das janelas. Com a pandemia a gente viu essa necessidade maior ainda, né? Porque as janelas eram aquelas que uma pouca ventilação, no caso, e foi feito então a abertura das janelas grandes. Também agora está na parte de calhas, né? Vai ser feita a colocação de calhas e a troca de piso, porque tem uns pisos ainda que são da primeira vez, né, que foi feito então a escola, então assim vai ter esse trabalho também. Então nessa primeira etapa, né, a gente tem previsto ali um investimento de 80 mil, né, nessa primeira parte, com mão de obra, com material de construção, e a gente tem uma segunda etapa que também é muito esperada pela comunidade escolar, e eu vou deixar até a prefeita falar. A gente tem essa parte aí que foi com recurso próprio, né, que são esses 80 mil, mais ou menos isso. E a gente tem aqui o recurso garantido, até ontem falando com o deputado Milton, que a gente tinha o restante da reforma e ampliação, né, que são mais 542 mil reais, né, quase 600 mil reais. Então, esse valor estava cadastrado lá no FNDE também. Como a gente sabe que lá demora bastante para sair, governo federal é toda essa percentual, medição e tal. Então, a gente, naquela última vez que a gente foi no Estado, lá na Assembleia, a gente fez ofícios levando ao deputado Milton. Então, ele garantiu, né, esse valor de quase 600 mil reais para reforma e ampliação, o restante da reforma e ampliação. Esse valor deve vir até novembro, né, que o Estado vai dar esse aporte. Então, acaba a gente conseguindo fazer ainda esse ano, né, durante as férias, que era a nossa programação. Por isso que a gente foi atrás de novos recursos, né, diferenciados, porque se dá errado lá em Brasília, vamos dizer, no FNDE, a gente tem aonde partir. Então, graças a Deus, deu certo, né? E além da reforma da Afonso e a ampliação, também lá para a mesma, atrás do ginásio, tem um espaço, tem um terreno lá. Também ficou um pedido lá de uma quadra poliesportiva, né? E essa quadra poliesportiva não depende exatamente só do deputado, né? Então depende do secretário da Educação liberar. Essa não posso garantir agora, né? Mas ela está o pedido lá. E tem 248 mil também garantido pelo deputado Milton para a inclusão digital. É um projeto de inclusão digital que é para a educação também, né? Então entre equipamentos para as crianças diferenciados. E ele também, nesse mesma viagem, 200 mil reais para revestimento primário. Então, esses recursos foram mais de R$1 milhão que ele garantiu, então, que até novembro estará na conta da Prefeitura. Falando em educação também, a gente tem aí as lousas digitais, que já foi licitada, já está homologada a licitação. Essas lousas digitais são 14 lousas digitais, que tá quase 300 mil reais. Sendo 100 mil uma emenda do deputado Berlanda e 100 mil do Felipe Estevão, né, que até foi o pastor Adilson quem ajudou aqui através do deputado Felipe Estevão para que vinha para esses 100 mil reais. Então ainda tem uma diferença de quase 100 mil reais, que é recurso próprio, e que essas lousas aí vão ser, e o dinheiro já está na conta também das emendas. Então na educação aí a gente tem investimentos aí próximo de 2 milhões, agora só nessas falas da gente aqui, né, Marcos? Então, assim, né, em outras partes, né, tirando a escola fora. Então, a gente está sempre aí querendo reformar, atualizar, deixar
não só para os alunos, mas também para os professores, um ambiente bom, um ambiente bonito, né? Então é isso que precisa, né? O deputado Milton agora está bem amiguinho do governador, prefeita? Na verdade, assim, né, Marcos? A gente, sempre que a gente fala em Salete, né, a bandeira Salete, eu sempre vou, através dos ofícios que a gente leva, sempre a gente defende essa bandeira Salete. Não, a prefeita não soube dele, se ele está bem amiguinho do governador? Assim, ele na verdade, acredito eu que, vamos dizer assim, a amizade deles eu não sei, mas eu só sei que para nós é muito bom que venha recurso, né? Independente de onde vem, eu sempre digo, hoje nós temos o governador, a gente tem que respeitar este governo, porque hoje ainda ele é o nosso governador. Então, e a gente tem ainda tem a questão da ligação asfáltica aqui até no Rio Luiz, né? Do Rio Luiz até na divisa com Vitimarsum. Projeto em 20 dias é para estar pronto e a gente levar lá e tentar esse recurso também. Então, assim, eu dizer o quê, né, Marcos? A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem na questão quando traz dinheiro para Salete, para que Salete melhore, para que as pessoas estejam bem, a qualidade de vida. Eu só sei dizer para ti que eu vou atrás. Projeto do Finisa, está tudo encaminhado? Há previsão de início das obras? Não, ainda não tem previsão, Marcos, porque a gente, como ele foi um pouco moroso até a questão de aprovação, né, e acabou, os recursos que tinham disponível acabou, porque é uma fonte onde tem um valor, né? Então agora tem que aguardar um pouco e está em análise ainda, né, até que a gente é um dos próximos a ser contemplados, então a gente tem que dar uma aguardadinha, mas assim que tiver o ok, a gente volta aqui para falar dos inícios da obra, né? A prefeita participou na manhã desta quarta-feira, dia 8, da solenidade de inauguração da UTI Covid no Hospital e Maternidade Dona Lisete, em Taió. Por que somente agora, no fim da pandemia, estão inaugurando UTI Covid? A prefeita sabe? Marcos, olha, eu não sei exatamente o porquê, né? Mas assim, eu fico feliz, eu acho que para a nossa região, para as pessoas que moram nessa região como a nossa aqui, a gente tem o exemplo que a gente tem o convênio de partos, vou dar o exemplo do convênio, né? Olha a tranquilidade que ficou para essas mães que tinham que ir até Rio do Sul, que tinham que ter essa distância toda, né? E, então, igualmente, eu acho que é Covid, né? Ou mesmo que seja UTI, porque o objetivo agora tem a UTI Covid, mas a tendência, o melhor, né? O secretário garantiu que ela vai ficar depois. Então, eu acho que tem recurso, né? Então, foi-se estudando a forma de melhorar em alguns hospitais, eu acho que é essa situação. Então, como o Taió tinha essa solicitação, tinha essa batalha para conquistar e conseguiu, e eu acho que eu avalio, né, Marcos, como é uma conquista para a nossa região, para a nossa região oeste, aqui para o Vale Oeste, que o Pouso Redondo também não tem, né, só tem Ibirama, e os nossos pacientes tinham que ir a Rio do Sul, ou Timbó, que era a nossa referência. Sim. Timbó, né? O porquê só agora eles não informaram lá? Não, assim, como diz outro, eu sempre, antes falei para ti, né, Marcos, quando é coisa boa, eu prefiro acreditar que a gente tem que olhar o lado bom da coisa, né? Sim. Então, eu estou olhando o lado bom da coisa, que é a gente ter UTI próximo da nossa cidade, Sim. que são, bem dizer, 20 minutos dali. Então, é isso que essa a minha visão, né, Marcos? Sim. Eu posso estar errada? Posso. Mas eu vejo que... Não, mas a pergunta é só se eles falaram sobre isso lá, não falaram? Não, assim, no momento não. Sim. Né, no momento não foi tocado nesse assunto, talvez nos bastidores, se eu tivesse ficado conversando, talvez saberia, mas eu prefiro olhar o lado bom mesmo e sair contente com o que a gente tem ali de bom para a cidade, né? Prefeita, para Salete, sobre a possibilidade de conseguir uma nova ambulância, até para fazer a substituição dessa que está aí com vários anos de uso, há essa possibilidade? Já tem alguma informação? Eu já fiz o contato novamente com a Secretaria de Estado, que a gente fez um ofício lá na Secretaria pedindo, na última ida a Florianópolis também, né? Então, o secretário adjunto, o deputado Milton também conversou com o secretário de Saúde, e eles ficaram de dar uma resposta para mim esta semana. Não houve assim reclamação, houve sugestão de pessoas que ocuparam, né? Sim, que a gente tem uma que é nova, né, Marcos, sim, que está, e tem essa outra que está, inclusive, dando muita mecânica. Então, se a gente vê que através da Secretaria de Estado a gente não consegue, né, que a gente vai buscar o recurso onde a gente sabe que é a fonte que não sai dos nossos recursos próprios, né? A princípio a gente vai por esse lado. Mas a gente pode buscar com um deputado ou mesmo a gente
ter como a gente recebeu aí mais de 700 mil, agora ontem ainda mais 100 mil que o deputado, para o senador Jorginho, já aportou também para custeio da saúde. Daqui a pouco a gente consegue também fazer adquirir ela com recurso próprio. Só que temos que fazer a conta, né? Mas se a gente puder deixar esse dinheiro e conquistar essa ambulância através do Estado, é um dinheiro que é nosso que está lá, né, Marcos, Sim. também, né? Contas da Prefeitura referente ao exercício do ano de 2019 foram aprovadas por unanimidade pela Câmara de Vereadores aqui de Salete. Houve algumas ressalvas por parte do Tribunal de Contas do Estado? Não, que eu saiba, não teve nada de ressalva, Marcos, ali, que a gente sempre segue muito bem, assim, as orientações, né, a gente tenta fazer sempre muito correto, então, assim, e qualquer coisa a gente está atento para corrigir se precisar, mas não houve nenhum tipo de ressalva que eu fiquei sabendo, não, pelo menos, né. Sim. Nós recebemos a diretora de esportes, a Marilu, né, falando sobre aí as atividades, né, havia essa expectativa também. Sobre as reformas do ginásio, construção da quadra de society, né? Isso. Que é ali do lado do módulo esportivo. A minha pergunta é muito complexo esses trâmites para a realização dessas obras, prefeito, até porque acaba demorando muito, né? Havia uma expectativa muito grande, muitas pessoas comentavam, olha, vai ser feito durante a pandemia, as reformas, acabando a pandemia, volta já com o ginásio pronto, tudo, até para que pudesse falar sobre esse assunto. Isso, a gente fez todo o projeto, né? Foi feito até pelo Valberto, esse projeto. O projeto teve que ser readaptado, porque, na verdade, quando se foi ver o orçamento, né? Ele acabou passando bem alto, porque só a rampa de fora ali que tinha no projeto, ela custava muito, né? Custava 100 mil reais. Então, assim, a gente tinha um valor, né? A gente hoje tem um pouco mais ainda que a gente recebeu. Só que, assim, a gente precisa refazer... foi refeito isso tudo. Sim. Um elevador seria mais barato. Daí, assim, a gente acaba... O elevador também acaba custando caro, né? Sim. Mas, assim, a gente acabou tendo que readaptar o projeto, né? A gente não pode... A gente tem que ser muito claro quando se fala disso, né, Marcos? E também, assim, quando chegou no Bombeiros, né? Nos Bombeiros, agora eles pediram mais uma lista de adaptações que precisa ser feita, que eles não concordaram com algumas coisas. Então, tá bem complicado nesse sentido. Então, se eu te disser que tá aí... O recurso está desde o final do ano passado e nós não conseguimos sair do lugar. É complicado isso, sabe? Quando a gente não depende só da gente, né? Então, mas a parte da cobertura do telhado, então essa parte a gente fez já em separado, né? Do projeto. Então, mas eu acredito que agora, daqui a pouco, nos próximos dias, a gente quer fazer já nesse período de... vai ser dezembro? Não interessa, a gente vai fazer, ele vai fazer assim que tiver liberado pelos bombeiros, já o próximo passo é licitar para poder fazer essa reforma lá. A quadra de society que está sendo feita lá, ela também tem um prazo, eu acho que de mais alguns 60 dias, eu acho que ela já acaba sendo completada. O módulo em si, ele tem um projeto aí a gente está projetando uma reforma no geral dele, mudar assim, né, toda a estrutura dele. A tão sonhada arquibancada também está junto, né? Então a gente vai aí, como os outros, fazendo os projetos e tentando, né, Marcos? Então a gente tem que ter projeto. Quando tu chega lá no deputado federal, estadual, tem esse projeto, né? Quando tem dinheiro, se tu tiver projeto, são os primeiros a ser contemplados. Mas até para deixar assim, para a nossa comunidade, havia já a questão da arquibancada, a prefeita já tinha autorizado, só que aí deu a pandemia, né? Sim, Mas daí, já havia, né? Já havia autorizado, sim, né? Com recurso próprio, até por sinal. Sim. Mas a gente agora vai fazer um novo projeto, aonde que, além da arquibancada, vai ter mais coisas, né? Vamos até arrumar lá a questão da questão da transmissão, da transmissão, então deixar tudo mais adequado para que as pessoas possam aproveitar não só o módulo no dia de uma competição, deixar ele para as pessoas continuarem caminhando, arrumar um espaço para as crianças estarem lá, né, se divertindo também. Digamos assim, seria quase que um parque para a família ir no domingo, vamos dizer assim. Vamos lá no módulo que lá tem para a mãe, tem para o pai, tem para a criança. Então é isso que a gente quer transformar num local onde as famílias possam ir e passar o domingo lá, né? Como tem dia de sol lá no domingo, como é bonito aquele nosso módulo, né? Todas as pessoas elogiam. Então fazer umas melhorias para que ele fique mais confortável e que toda a família possa ir lá se divertir.
Vamos lá, aproveitando aqui a oportunidade, né, da prefeita, a gente tem mais algumas perguntas sobre a reposição salarial de servidores, que houve, né, essa reposição de 4,52%, mas a minha pergunta também é se ainda tem categorias que precisam ter os salários reajustados. A gente tem a questão da saúde numa área aí que a gente, quando fez aquela reclassificação salarial, acabou uma parte não entrando devido a questão por ser concursos, né? A questão foi a questão dos SFs, né? Que são a saúde da família. Esse programa é um programa que ele acaba não atualizando, sendo diferenciado esse concurso, né? Então acabou o programa, acabou o concurso. Vamos mais ou menos por aí. Sim. Então assim teve uma parte desses profissionais que não tiveram essa reclassificação. Então isso a gente ainda tem que fazer. Como disse a Joana antes, e eu também falei que a gente não pode mexer em nada este ano. Tem algumas melhorias nessa situação para serem feitas. Está no nosso plano de governo também isso. Então a gente vai fazer isso assim que puder, a gente já vai começar a planejar isso aí também. A Cleusa pergunta aqui, bom dia, prefeita, sobre o processo simplificado, saiu o resultado? Sim, saiu, está na página, no site da prefeitura. Pode procurar lá que tem a classificação. E ontem também a gente já começou a chamar os professores para completar o quadro agora com o retorno das aulas 100%. Prefeita, qual a avaliação até o momento referente ao enfrentamento da Covid-19 por parte da sua administração aqui em Salete? Marcos, eu posso dizer assim que a nossa cidade está de parabéns, né? Até a nossa equipe da saúde, hospital, eu acho que a gente teve aí grandes pessoas que batalharam, né, nesse período. A gente fala eu não vou citar nomes, né, eu acredito assim que a gente teve um conjunto da obra que batalhou para que a nossa cidade, né, até mesmo a vigilância sanitária, por mais que o pessoal muitas vezes fica revoltado, mas a gente tem que obedecer o Estado, obedecer o decreto do Estado. E além de obedecer o decreto do Estado, a nossa maior preocupação é a saúde do nosso povo. Então, é isso que a gente batalhou o tempo todo, né? A gente no início ficou bastante assustado, né? Eu acho que todo mundo ficou muito assustado. E conforme a gente ia sabendo, conforme as pessoas iam pegando, né? Porque quando a gente não pegou, a gente acha que é tudo diferente, que não é assim tanto, né, Marcos? Eu acho que também passou por isso. Então, a gente sabe que, assim, no geral, a gente foi muito bem, né? A gente infelizmente, teve algumas perdas para essa doença. Mas a gente, assim, no geral, hoje a gente já está, né, Alexandre, acho que mais de 2 semanas sem nenhum caso positivo. Só tem 2 suspeitos, né? Eu tinha visto antes de ontem, tinha só 1. Então, assim, a gente está acompanhando e a gente está vendo a melhora, né, Marcos, e a questão da vacinação, né? E a gente continua pedindo que as pessoas vão se vacinar, que a gente precisa que quanto mais vacinados tiver, melhor vai ser. Há lugares que estão exigindo a carteirinha de vacinação para poder entrar, né? Existem leis que exigem que, de repente, o professor ou todo profissional da área pública também precisa estar vacinado. É exigência, vai virar lei. Então, assim, a gente tem todas essas coisas que eu acho que a pessoa tem a oportunidade, né? A gente respeita toda e qualquer opinião, só que, assim, para nós podermos estar livre disso, ou pelo menos quase 100%, quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Só mais 2 perguntas antes de a gente finalizar. Consta no portal que a Prefeitura pagou para a MAV no mês de agosto o total de R$ 12.146,71. Do que se trata? Até porque lá não tem descrito do que são percentuais, Marcos, que a gente tem do contrato para a gente usar... Isso é mensal? É mensal, porque a gente tem um percentual, como a gente paga para a CNM também, e para a FECAM, né? Então, assim, para a gente poder ocupar da estrutura que oferece. Em si. E a MAV a gente usa também a questão dos consórcios, né? Do Sim-Amave. Tudo que é para remédio tem da educação, tem. Então, assim, a gente usa todos esses consórcios, inclusive para a saúde também tem a questão de exames como ressonância e tal. Então, tem todas essas coisas que a gente vai utilizando, e a MAV é o suporte nosso, projetos também, né? Por mais que é demorado, às vezes a gente fica a gente tem que pagar fora também, mas a MAV tem lá a estrutura para a gente usar.
Prefeita, o ex-vereador do PMDB de Rio do Sul, Nando, agora num cargo dentro da Defesa Civil aqui do Estado, juntamente com uma comitiva do PMDB de Salete, estiveram no seu gabinete apresentando algumas mudanças nas instruções normativas da Defesa Civil. E também ofertando vigas de ferro da antiga ponte Hercílio Luz de Florianópolis. A minha pergunta é, a prefeita vai aceitar receber esse tipo de material inutilizado? Assim, Marcos, essas estruturas a gente já tinha solicitado num primeiro momento e a gente desistiu porque da forma que era, a gente tinha que inclusive pagar o frete para trazer as estruturas. Aí acabou a gente não querendo mais. Agora mudou a normativa, aonde a Defesa Civil, o Estado, vai trazer esse material até aqui, pelo menos é aqui a proposta, né? De trazer esse material e daí ser diferente e a gente ter um custo menor. A gente vai fazer a solicitação, né, das preferências. A gente até tinha pensado em algumas pontes, algumas não entram dentro da medida, não se adaptam ao projeto. Então, assim, se der certo, a gente vai solicitar, fazer um orçamento, ver se compensa para as pontes menores, né? E falando em ponte, em estrutura, a gente tem aí a ponte da Panela, né? Vou falar Panela porque todo mundo conhece. Que é o Recanto Feliz oficial. É o Recanto Feliz, Mas o pessoal gosta que chama Panela, né? Sim. Então, assim, a gente gosta, é um local que a gente sabe que tinha que haver melhorias. A ponte já teve o corrimão que já tinha, né, precisa ser arrumado também. Então a decisão foi a seguinte, a gente não porque o secretário mora ali, né, prefeita? Não, nada a ver com isso, né? Mora bastante gente lá e bastante pessoas na época de eleição também, né? Sim, a reivindicação já é antiga. Já é antiga. Então a gente a gente priorizou, vamos dizer assim, para que reformar uma ponte novamente de madeira e tal. Daí fomos a Florianópolis, né, naquele dia também que eu fui. Foi um dia bem produtivo em termos de recurso. Deputado Maurício Scudillar, mais de R$200 mil, né? R$200 mil ele vai aportar e a gente vai fazer a ponte em concreto na Panela. A gente começou ontem a infraestrutura, a parte de drenagem para fazer inclusive a pavimentação. Então, porque a gente ia fazer a ponte somente, mas eu também gosto de fazer a coisa completa, deixar bonito, né? E deixar também confortável para as pessoas que lá moram. Então a gente vai já deixar pronto, vai fazer ponte, fazer a pavimentação em lajotas lá também. Então assim que entrar esse recurso, a gente já fez a parte que é drenagem, que é nossa, e vamos já adiantando para quando entrar o recurso, a gente já está com tudo adiantado para ver se conseguimos já deixar pronto até no máximo em dezembro está pronto esse projeto, essa obra, né? Para finalizar, a prefeita disse que poderia haver alteração nos cargos comissionados e a minha pergunta é qual a avaliação até o momento dos secretários? Marcos, a gente está assim, É uma pergunta, tá, prefeito? Não, a gente tá sempre assim, eu sempre vou digo... lembrando aqui, Não, e assim, a gente está indo, Marcos, na seguinte situação, que a gente tem que lembrar que quando a gente muda, né, muda alguns secretários, como o Sandro foi uma das mudanças que houve, né? Então, assim, a gente vai mudando conforme a gente vai sentindo a situação acontecendo. Há coisas que acontecem muitas vezes ou estão dentro da administração pública, ou melhor, dentro de uma prefeitura, que a gente que está de fora, a gente vê de uma forma, né? E quem está dentro, que sente o que está acontecendo lá, é diferente, né? Então, conforme vai acontecendo as situações, a gente vai resolvendo. Então, ainda ontem com o vice-prefeito, a gente estava em reunião no final do dia e conversando, inclusive, sobre algumas mudanças, né? Então, não exatamente em questão de cargos, né? Mas a gente vai haver mais algumas mudanças e assim que tiver, a gente já consegue, vir aqui falar sobre essas mudanças. Nós queremos agradecer aqui com a gente a secretária Joana Demore. Secretária, uma pergunta, na próxima eleição há uma possibilidade de uma candidatura? Essa vez tu não quis não, né? Não. Fica o espaço também para mensagem final. Não, essa possibilidade não há. Agora, né? Acredito que não, né? Então, Marcos, eu queria agradecer essa oportunidade. Aqui presente a prefeita, agradecer ela também por toda essa busca de recursos para a educação, todos os investimentos que foram feitos desde a primeira gestão. Sim. Então, eu estive acompanhando desde o primeiro dia de gestão dela, né? E venho acompanhando e me sinto muito feliz
porque quando a gente chega com algum pedido, se tratando de educação, tem uma prioridade, tem uma atenção grande. Então, a educação agradece, prefeita, agradece ao vice Tadeu, agradece também da primeira gestão o vice Adroaldo. Acho que a nossa educação nunca teve tão bem acompanhada e investida como nessas 2 gestões. Então, a gente é muito grato a isso. A gente pede todos os professores para fazerem um concurso público. É uma oportunidade de ingressar na carreira, né, de efetivo. É uma estabilidade também, né, a gente sabe disso. E a gente quer ter uma equipe formada que fique conosco, né, que a gente possa fazer as formações, dar toda essa parte de formação continuada para o professor e a nossa equipe cada vez se fortalecendo mais. Então, a gente agradece a oportunidade e se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria de Educação, nos procure, pode ser por telefone, pelo WhatsApp ou pessoalmente, a gente está ali para atender todo mundo. Prefeita, muito obrigado. Sua mensagem final. Marcos, se tu me permitir, eu gostaria de dar mais um recado aqui, é importante o recado, né? A gente tem aí o projeto Café com Memórias, né, que é dos idosos. Então a gente convida todos os idosos. E é café mesmo? É café. Olha só. E as memórias a gente vai conversando junto e sabendo muita coisa boa da vida deles, né? E a troca de experiência, vamos dizer assim, né? Então, todos os idosos de Salete, né, a princípio a gente vai retomando agora, né, após a liberação de algumas coisas, a gente teve aí a ideia de reiniciar o café com eles, né, um café para eles terem esse convívio, esse retorno do convívio, e nesse café vai haver bingo, né, nesse primeiro momento vai ter bingo e jogos de mesa que é permitido. Então a gente convida todos os idosos, na quinta-feira, dia 16, que é essa semana que vem, já inicia a partir das 13h30, né? Então, assim, todos os idosos de Salete são convidados, específico para os idosos. A gente vai fazer, a princípio, agora no dia 16, né, como uma experiência, e dia 30, que é na outra quinta-feira. Uhum. Aí a gente vai ver como vai o andamento, e se a gente estiver, né, toda semana que eles quiserem, a gente vai voltar toda semana. Não é assim, talvez vai surgir a pergunta, é do grupo Raio de Luz? Não, é da Prefeitura de Salete. Com esse projeto vamos iniciar, então, com todos os idosos, né, das comunidades também que quiserem participar, para que venham até a Copem, que vai ser na Copem, que a assistência social já tem reservada esse dia, que é quinta-feira. Tem um contrato já tanto para terça-feira, que tem a culinária, e na quinta esse evento com os idosos. A princípio começa lá. Então lá hoje é permitido, pelo que a Veri estava na reunião também, ela calculou 130 pessoas. Então a gente sabe que iniciando a gente vai devagar, né? Não haverá dança, né? Porque não pode. E assim que permitir a gente volta assim com a dança. Mas a princípio é permitido o café, é permitido o jogo, é permitido o bingo, que nós vamos arrecadar uns brindes aí para também fazer o bingo, para se divertir um pouco lá com eles também. Eu quero participar junto lá. Ver se eu ganho um brinde, né, Marcos? Tá bom? Então, Marcos, fica o convite aqui de coração a todos os idosos. Venham junto com a gente aí no dia 16. E é a partir das 13h30 na Copen, que a gente vai estar lá para receber eles com muito carinho e com café bem quentinho e gostoso. Marcos, agradeço aqui a atenção. Eu sei que é bastante coisa para falar, acho que eu vou ter que vir mais vezes. Sim, tem mais perguntas aqui. Naturalmente eu falo bastante, né? Mas assim, agora quando aqui, né? Não sei se tu tens mais alguma pergunta, eu posso fazer minhas considerações finais? Pode. Então, esse tá aqui bom. A gente deixa para a próxima. Joana, obrigada. Joana aí também é muito dedicada na educação, a todos os professores, diretores que fazem, toda a equipe da educação, até os estagiários que foram muito importantes nesse controle de entrada dos alunos, né, de higienização, a todas as pessoas de serviços gerais, que agora é cada vez mais importante, né, já eram importantes, ficaram mais ainda, né, toda a equipe da educação, da saúde, a toda a nossa administração, as pessoas que se dedicam no dia a dia aí para estar cuidando do nosso povo, né. Então a gente agradece de coração a todo mundo, a assistência social que também está bem empenhada aí para fazer o bem, como, né, agricultura, obras, todo mundo que faz parte da nossa equipe, a gente agradece e pede assim, que todo mundo se una, todo mundo se contagiem para que a nossa cidade cresça cada vez mais e fique mais bonita, né, Marcos? Esse ano, 60 anos de Salete,
Logo a gente vem com as novidades aí, com o Cleiton, com o Rafael da CDL, toda a equipe aí que faz parte da CDL também, que vem e que vão ajudar nessa organização. Então que a gente vem aqui e traga agora a nova alegria, né? Vamos tentar esquecer um pouquinho as tristezas da pandemia, do que ocorreu, e agora vamos tocar para frente e vamos ver um horizonte um pouco mais brilhante. Se Deus quiser, Salete ainda será muito abençoada com muitas coisas boas ainda. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a cada um dos nossos saletenses. Muito obrigado. Com a gente aqui no nosso programa hoje, a prefeita Chique e também a secretária Joana Demore. Mais notícias ao longo da nossa programação.